first visit to this historical landmark. Oi, gente! Eu hoje vou terminar aquela história que eu estava contando sobre a Charlotte e a Emma. E se você gostar do vídeo, não esqueça de dar seu like e de compartilhar em todas as suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, e deixe aqui o seu comentário se quer mais vídeos iguais a este no canal. Bom, vamos lá. Como é mesmo que começa? Assim, esta é uma história estranha que eu vou contar para vocês. E começa assim. Para relembrar, a primeira parte da história é sobre duas amigas, Charlotte e Emma. Emma adorava animatrônicos e Charlotte tinha medo de animatrônicos. E sempre quando elas voltavam da escola, passavam em frente a uma antiga pizzaria. Um certo dia foram abordadas por um homem que roubou a bolsa de Emma. Então, Charlotte, num impulso, correu atrás do bandido para recuperar as coisas de sua amiga. Nessa perseguição, Charlotte foi parar em um beco escuro e sem saída. Foi quando tudo começou a acontecer. Ouviu-se os gritos do ladrão e o que estava perseguindo o bandido veio atrás de Charlotte. Ela, desesperada e com medo, desmaiou. E quando acordou, sentiu que algo diferente tinha acontecido. Ela, confusa e um pouco atordoada, perguntou a si mesma: "O que aconteceu comigo? Estou me sentindo estranha. Onde estou? Que lugar é este?" Mal sabia Charlotte que estava no lugar que ela mais temia, pois o beco sem saída, aonde ela tinha perseguido o ladrão, era atrás daquela velha pizzaria assustadora, e que agora tudo poderia acontecer. Charlotte se levantou e caminhou tentando encontrar uma forma de fugir dali. Olhou de um lado e do outro e nada. Ela percebeu que havia salas, cartazes e um pequeno palco e mesas, como se ali fosse acontecer uma festa de aniversário. Foi quando resolveu que, apesar do pavor e de estar escuro, precisava sair daquele lugar. Então, caminhou até um dos corredores e foi quando passou por um enorme espelho e ela se viu refletida ali. E, para seu espanto, não acreditou no que via. "O que aconteceu comigo? Sou um animatrônico? Fiquei louca? Estou imaginando coisas?" A menina achou que estaria tendo alucinações. Afinal, a escuridão e o medo poderiam estar causando isso. Lotte respirou fundo e olhou ao seu redor, quando conseguiu enxergar um duto de ventilação. Então, Lotte caminhou e, próximo a este duto, começou a ouvir um estranho barulho, o que fez ela pensar: seja lá o que for, está dentro deste duto. A menina reuniu toda a sua coragem e, bem devagar, deu uma olhada dentro do duto, de onde vinha o ruído. Foi quando levou um grande susto, pois lá dentro conseguiu enxergar dois olhos grandes e vermelhos e ouviu uma respiração assustadora e um grito horrível. Aquilo foi se aproximando, vindo em sua direção, e bem rápido. Charlotte, apavorada, correu entrando em uma sala e fechando a porta. E, seja lá o que for, passou direto pela porta e foi até o fim do corredor. Ela ficou ali, quietinha, tentando não fazer barulho, até não ouvir mais nada. Charlotte pensou: aquela coisa foi embora. Agora é minha chance, tenho que sair deste lugar. Abriu a porta com todo o cuidado e caminhou em direção contrária, pois ela não queria encontrar aquilo ou aquela coisa que a tinha perseguido. Caminhou e encontrou outra sala escura. Pensou em entrar para ver o que tinha dentro, mas falou para si mesma: não, eu não posso me distrair, preciso ir embora daqui. Continuou andando. Ela deu alguns passos quando ouviu outro barulho estranho, como se dentes estivessem batendo, e este som
vinha de dentro daquela sala escura. Num impulso, pensando ser alguém, Lottie voltou e, com todo cuidado, olhou no interior da sala. Tudo estava escuro. Ela não conseguia enxergar nada. Bem devagar, empurrou a porta e lá no fundo da sala, na penumbra, ela visualizou algo, um vulto. Pensando ser alguém que poderia ajudá-la, foi se aproximando com cuidado. Percebeu que aquilo estava deitado no chão. Pensando ser uma pessoa, reuniu toda a sua coragem e, num sussurro de medo, perguntou: "Por favor, você pode me ajudar?" Um grande silêncio se fez. Foi quando Lottie pisou em algo, abaixou e percebeu que tinha encontrado uma pequena lanterna. Parecia que foi abandonada ali de propósito, como se alguém tivesse deixado cair. Ela apontou a lanterna para o vulto parado e ligou. Foi quando ela viu um enorme urso deformado com enormes dentes no chão, caído. E Charlotte pensou: este deve ser um dos bonecos velhos da pizzaria que foi abandonado aqui. E caminhando lentamente, resolveu sair da sala. Mas quando estava passando pela porta, escutou novamente o barulho de dentes rangendo. Quando olhou para trás, Charlotte viu aquele monstro se movendo, bem devagar. Ele levantou e começou a caminhar em sua direção, indo ao seu encontro. Desesperada, ela com toda a força fechou a porta e saiu correndo, sem saber para onde ir. Correu até tudo ficar em silêncio. E foi quando ela parou para pensar um pouco em tudo que estava acontecendo. E perguntou a si mesma: será que eu estou ficando maluca? Está mesmo acontecendo isso comigo? E lembrou de todas as histórias estranhas que tinha ouvido sobre as crianças desaparecidas e as coisas que todos suspeitavam que tinham acontecido naquele lugar. Mas ela não deixaria que nada aprendesse naquela pizzaria abandonada. E mesmo apavorada, estava resolvida a sair dali. Caminhando pelos corredores novamente, Charlotte encontrou uma outra sala. Empurrou a porta, entrou com cuidado. A sala estava vazia, mas dentro havia uma mesa com vários controles e painéis de TV. Charlotte era muito inteligente e percebeu que era uma sala de vigilância onde, ali, talvez, se podia ver quase toda a pizzaria. Lottie olhava para todos aqueles equipamentos e sabia o porquê daquela sala. Afinal, ela tinha ouvido histórias sobre os vigias que quase enlouqueceram porque foram testemunhas de coisas bizarras que aconteceram ali. E Lottie pensou: melhor é eu sair daqui. Mal acabou de falar, todos os aparelhos ligaram simultaneamente, como mágica. Lottie deu um grito de susto. Mas o que foi isso agora? Apavorada, saiu da sala correndo. Só conseguiu ouvir um som. Era como uma risada de uma criança. E Charlotte não sabia de onde estava vindo. Ouvindo aquele som estranho, Charlotte apenas fugiu, sem olhar para trás, em direção a um outro longo corredor. Foi então que percebeu que ali havia uma porta, era a saída. Correndo em desespero, nem percebeu que algo ou alguém estava encostado na parede, bem no final do corredor, quase perto da porta. Então ela para e olha. Mas o que é aquilo? Perguntou Charlotte a si mesma, tentando entender. Pensou em voltar, mas não podia. Se voltasse, teria que enfrentar aqueles monstros. E ali naquela porta estava a sua liberdade. Mas para seu maior pavor, aquela coisa horrorosa se colocou bem no meio do corredor e começou a vir em sua direção. Charlotte, apavorada, não sabia o que fazer, mas ali estava a saída. Ou ela enfrentava aquela coisa e saía daquele lugar, ou teria que voltar e talvez ficar presa eternamente naquele mundo de animatrônicos e naquela velha pizzaria. Sem pensar duas vezes, no desespero, Charlotte foi em direção ao monstro. E quanto mais ele se aproximava, ouvia-se o som de uma risada.
que tremia em um eco assustador. Lottie, de repente, no desespero, teve uma ideia louca, mas que talvez desse certo. Lembrou que talvez ela conseguisse cegar por alguns segundos o animatrônico com a luz da lanterna que ela tinha encontrado. E desesperada, a menina ligou a lanterna e mirou bem nos olhos do monstro. Ele, com a luz da lanterna, ficou confuso por um instante e ela conseguiu passar pelo lado direito do bicho. Mas ele percebeu o truque e, mesmo confuso, conseguiu enxergar e foi atrás dela. Lottie, desesperada, correu. Sabia que naquele momento era sua única esperança, correr muito e não parar. Risadas assustadoras aumentaram e quando ela estava passando pela porta, em um instante, ela olhou para trás e viu algo horroroso. Uma boca enorme, um jump scare. Lottie caiu e desmaiou de medo, ouvindo aquele som assustador. Passando alguns minutos, Charlotte, atordoada, acordou. Estava no chão e ao lado estava a pelúcia e a bolsa de Emma. Desesperada, olhou suas mãos e ela estava normal e falou consigo mesma: será que eu imaginei tudo isso? Sem pensar duas vezes, levantou, pegou os pertences de Emma e saiu correndo dali. Saiu tão rápido e não conseguiu ouvir. Mas se ela tivesse ficado mais alguns minutos, ouviria vozes vindo de dentro da pizzaria. O bandido fugiu com o susto. Não vai mais incomodar as meninas. Devolvemos suas coisas, Charlotte. E foi muito divertido te assustar. Esperamos que volte para nos visitar.